Hoje você põe a vitória na conta do Zakai. Fala pessoal, aqui tá falando é o Matheus e hoje nós vamos fazer a análise de Corinthians 1 e Atlético Mineiro 0, né? A partida pelo Campeonato Brasileiro aí. Vamos começar com a análise. O Corinthians hoje foi a campo necessitando da vitória, precisando para se afastar da zona de rebaixamento, né? E o Galo também em busca dos seus pontos para subir um pouco mais na tabela. Se eu não me engano, o Galo estava em nono colocado do campeonato e estava em busca do G5, né? E aí, bom, o jogo em casa, o Corinthians tinha que ir pra cima, pressionar o time do Galo. E o time do Corinthians começou o jogo errando muitos passes, muitos mesmo. Foi coisa assim, tipo, que tava irritando. E o time do Corinthians errou muitos passes no começo do jogo, durante o primeiro tempo inteiro e durante o jogo inteiro. O time do Corinthians forçou e errou muitos passes. Eu não sei se foi um pedido do Diniz, que era de aglomerar o máximo de jogadores possíveis apenas de um lado do campo e jogar apenas daquele lado do campo sem inverter bolas. Porque no jogo de hoje, o Corinthians só atacou por um lado o jogo inteiro. E isso deu uma raiva. Tipo assim, caraca, mano, como é que você vai jogar um jogo de futebol e seu time tá penso, velho? Só ataca de um lado, só joga por uma lateral, tá ligado? Por uma ala, tipo, pô, mano, inverte o jogo, coloca jogadores também do outro lado. O Corinthians aglomerou muitos jogadores de um lado e acabou que não tinha nenhum do outro. Isso é muito da técnica e da tática do Fernando Diniz. Mas só que, cara, no jogo de hoje, o jogo pedia pra que você, pelo menos, mudasse um pouco de tática. E bom, o time do Galo em si, ele jogou melhor o primeiro tempo, controlou as ações do Corinthians, soube jogar em transições, né? O jogo, no início do jogo, tava muito rápido, muitas transições, muitos contra-ataques de ambas as equipes. Falar do Coelho, o Coelho deitou no primeiro tempo, ele deitou. Ele jogou, mano, colocou o Bidu pra bosta, assim, no primeiro tempo. Muitas bolas nas costas do Bidu, muitas das vezes o Coelho voltava pra marcar, aí quando você ia ver o Coelho já tava lá na outra ponta, recebendo bola, parecia que tava com nitro esse cara, velho, tava com 3 pulmão, correndo muito, velho, correndo muito. Eu posso dizer que foi o melhor jogador do Galo na partida, né, ele e o Everson, né, porque tirando isso, o time do Galo apenas controlou as ações e soube se defender muito bem contra o Corinthians. E o time do Corinthians, por forçar muitos passes, por tentar fazer com que a bola chegasse o mais rápido possível no ataque, acabava perdendo muita posse e tomando muito contra-ataque. E aí o Coelho foi onde que se sobressaiu. Falar do primeiro tempo do Corinthians basicamente é isso, não tem muito o que falar. Irritou, foi uma lentidão absurda durante o jogo inteiro. Parecia que eu tava vendo, acho que uns 5 André Carrillo no meio campo. Toda hora que o Corinthians perdia a bola parecia que tinha um buraco, espaço, que os jogadores do Atlético sempre estavam sozinhos, parecia que o Atlético estava com um a mais, parecia que estava com 12 em campo. Então, eu acho que isso dá para definir perfeitamente o primeiro tempo. Parecia que o Corinthians estava com 9 jogadores e o Galo com 10 dentro do campo. Já no segundo tempo, o Corinthians tem que voltar, tem que buscar o resultado, tem que buscar a vitória. E mesmo assim continua, a mesma lentidão, a mesma aptidão do time de não mudar o estilo tático. Isso é uma teimosia do Diniz e que ele acaba se ferrando a maioria das vezes, porque hoje foi pura sorte. Hoje o Corinthians venceu muito na sorte e muito numa jogada por acaso. Tem que ver direito como é que será essa sequência do Corinthians no Campeonato Brasileiro e o que o Diniz fará em situações de que ele precisa mudar de tática em determinado momento do jogo e ele vai continuar aplicando o seu método de jogo ou vai se desfazer e vai tentar algo novo. O Corinthians volta. O Corinthians volta tirando o Linger que não estava bem no jogo, muito porque estava muito aglomerado do lado que ele atacava e acabava que ele no máximo ele podia apenas dominar e tocar para trás, porque não tinha como ele dar sequência. E aí acabou que ele saiu do jogo e aí eu não concordei com a ideia de você tirar o Linger da ponta esquerda para pôr o Caio César na ponta direita. Você tira um ponto e põe outro, só inverte o lado. E aí o Corinthians jogou apenas do lado direito no segundo tempo. E é isso que eu não entendi. Por isso que eu não concordei com a substituição. Talvez eu tiraria o André, porque o André tava muito mal no jogo. O André, querendo ou não, o André, desde a expulsão contra o Palmeiras até agora,
ele não vem rendendo mais nada. Não sei se é pressão, se é período de adaptação, porque muitas das vezes, quando o jovem sobe da base assim, acaba que ele oscila e é normal, mas só que, pô, ele nada ultimamente tem sido a mesma coisa. Já o time do Corinthians no segundo tempo foi atacando muito pelo Caio César. O Caio César, ele conseguiu criar muitas jogadas pelo lado direito, né? Conseguiu ganhar algumas faltas, conseguiu ganhar alguns dribles, mas ainda assim o Corinthians tava muito páreo, tava sendo parado muito fácil pela equipe do Atlético Mineiro. O Atlético, ele foi baixando as linhas, entendeu de que não conseguiria marcar gols. Teve até um gol anulado, né, no primeiro tempo, gol do Coelho, aliás, que o Corinthians tomou um contra-ataque, tava no ataque, tomou um contra-ataque, termina com o Coelho fazendo gol que tava impedido. Esqueci, vou mencionar rapidinho. O pênalti do Gustavo Henrique, na minha opinião, pênalti. Mas na opinião do árbitro, eu acho até justa a opinião, não pênalti, porque acho que não tem o contato, como eu posso dizer, a força o suficiente para derrubar o Gustavo Henrique. Então, na interpretação do árbitro, foi de que ele se jogou e de que ele não tenha sofrido a carga ali nas costas para ter sido pênalti. Eu acho justo, mas na minha opinião, se fosse eu daria o pênalti. Posso estar sendo clubista. Mas vamos voltar então. Lá no segundo tempo, o Corinthians continuava com a lentidão, continuava com a aptidão. E aí entra a entrada do homem, do Memphis, o chefe, né? O Memphis, ele entra em campo com a missão de salvar o jogo, de botar um pouco mais de criação e um pouco mais de rapidez no jogo. Mesmo o Memphis sendo um cara um pouco mais lento, um cara de muita qualidade, mas de menos qualidade física, era um cara muito decisivo. Você pode, num drible, num passe, ele pode te dar uma vitória. Entra o Memphis, a minha impressão que passou do Memphis durante o jogo é de que ele não tá 100%, e isso é meio óbvio. Mas só que a minha impressão não é de que ele não tá nem 100% e nem 70%. Pra mim ele tá 30%. Ele não consegue dar um pique, ele não consegue voltar pra marcar, ele não consegue correr. Eu acho que é muito porque ele não tá pronto, ele não pode voltar agora. Eu acho que é isso. Porque, querendo ou não, eu acho que ele voltou muito mais no sacrifício pra querer ir pra Copa do que ele tá pronto pra jogar. Então isso é algo que tem que ser analisado tanto pelo staff do Memphis, tanto pelo Corinthians, porque é muito preocupante, porque numa dessa, o Memphis estoura, ele perde a Copa, perde a temporada, e aí prejudica o Corinthians tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. O Corinthians ainda tem três competições para disputar no ano, então tem que tomar o máximo de cuidado possível para não estourar o Memphis. Mesmo com o Memphis entrando, não deu muito efeito, e uma sacada do Diniz que eu não gostei foi de que ele botou o Memphis de meia e colocou o Garro de ponta. O Garro não é ponta, ele não tem velocidade para fazer isso, ele não tem habilidade em quesito de drible do 1 contra 1 para fazer isso. O Garro é muito mais um cara de achada. Para mim, eu faria um losango ali, colocaria o Caio César ali como um ponta e o Memphis às vezes caindo pela esquerda, não o Garro. Mas enfim, colocou o Garro ali, depois o Garro sai para a entrada do Zaccaria. E aí, no último minuto do tempo regulamentar, o Mateuzinho faz uma jogada pela direita, de tanto forçar a bola pela direita com o Mateuzinho e Caio César. O Memphis dá uma achada no Mateuzinho, o Mateuzinho cruza, e aí o Zaccaria finaliza de primeira, um golaço, a verdade foi essa, vai queimando a grama, e aí abre o placar e dá a vitória pro time do Corinthians. Que tava precisando dessa vitória, tava precisando muito dessa vitória no Campeonato Brasileiro, essa vitória em casa, o Corinthians que é o pior mandante do campeonato, coisa que isso não pode acontecer, até porque o Corinthians tem uma torcida gigantesca que apoia, bota 40 mil cabeças em todo jogo do Campeonato Brasileiro, e você não pode ser o pior mandante, ainda mais com a parte financeira desse clube, o quanto que esses jogadores ganham, a torcida te apoiando os 90 minutos, e ainda mais você sendo o Corinthians. Você não pode ser o pior mandante do campeonato. Mas enfim, tirando isso, o Corinthians consegue se distanciar um pouco da zona de rebaixamento. Mais 3 pontos, mais uma vitória. Mais uma vitória do Diniz também, né? Com a camisa do Corinthians. O Diniz tem feito bons jogos. Hoje não foi um desses, mas pelo menos venceu. Eu queria mencionar o Yuri Alberto, né? O nosso Giuseppe Albertini, né? O nosso italiano. Cara, ele tá jogando de uma forma que eu não gosto, que eu já comentei pra vocês até no meu Instagram. Aliás, me segue lá, posse90.oficial, tá bom? Segue lá no Instagram porque eu tô fazendo mais análises um pouco mais curtas, se vocês gostam de uma análise mais curta.
eu comentei que o Yuri Alberto ele não consegue fazer pivô, e realmente ele não consegue. O estilo do Diniz não prioriza o Yuri Alberto. Isso acaba afetando o jogo dele e afeta diretamente o estilo de jogo do Corinthians em si, porque é um jogo muito mais de transição, você tem peças para jogar na transição, e o Yuri Alberto é um jogador de transição, mas só que o Yuri Alberto eu acredito que não seja nem questão de fazer pivô, questão de jogar atacando o espaço, e sim questão de que ele está numa má fase e que isso, eu não sei quanto tempo durará, mas espero que passe o mais rápido possível, que depois da Copa do Mundo ele vai embora ou que ele fique e que isso tudo acabe, né, o mais rápido possível para ele poder ajudar o Corinthians. Bom, Corinthians volta na quarta-feira contra o Platense. Eu também voltarei na quarta-feira com vocês, mais um vídeo fazendo uma análise de Corinthians e Platense. E depois o Corinthians enfrenta o Grêmio no final de semana, a última rodada do Corinthians para a pausa da Copa do Mundo. E aí na Copa do Mundo, meus amigos, nós vamos ter conteúdo premium. Vai ser conteúdo quase todos os dias falando de Copa do Mundo. Então, vamos finalizar o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha para mais pessoas para poder divulgar meu canal, meu trabalho aqui. Tá crescendo cada vez mais. Então, um grande abraço para você e falou!